Gravação começada, iniciada, né? E começada fica feio a palavra. Gravação iniciada. Professor Samuel Peixoto, teve o prazer de conhecer, trabalharmos juntos. E uma das primeiras pessoas que eu pensei em querer chamar foi o senhor, justamente porque a gente conversava muito, né? Da questão de educação, essas coisas, e eu vi que o senhor tem um ponto de vista bem fundamentado em relação à questão de política, e questão da educação, e a gente conversava bastante com o professor, até o professor Cícero, né? Uhum. Tem aquelas discussões Grande sim. acaloradas que a gente começava a falar sobre a questão da educação. E acho que é perfeito ter ele chamado justamente para discutir sobre essa funcionalidade da educação no Brasil hoje. Isso aí, queria saber um pouco sobre seus pontos de vista em relação às perguntas que vai ser feita hoje, né? Mas antes, queria que o senhor se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre a sua jornada nessa questão da educação, e pode ficar bem à vontade, professor. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Vou colocar o som Bom, no silencioso aqui. primeiro é um prazer, né, estar aqui no seu canal, Davi. Dizer que já acredito a gente passou um ano, né, trabalhando juntos na mesma escola e assim foi muito bom esse convívio que a gente teve e aprendi bastante, né, com você, com o Cícero também nas nossas conversas. E apesar de acaloradas, mas assim, acredito que é na diversidade que a gente constrói o conhecimento, né? E assim, falando um pouco sobre mim, eu sou professor de História, né? Sou formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a famosa FAFICA, já não existe mais. Tenho pós-graduação também na área de História do Brasil, História da Arte, e atualmente eu trabalho como professor efetivo na rede municipal de Riacho das Almas e também como professor da rede particular de ensino aqui em Caruaru, que eu já trabalho, já vai fazer, acredito que 11 anos, né? Então, eu já tenho alguma experiência na área, né, uma vivência dentro desse meio, mas estou sempre aprendendo, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova, porque eu acredito que o professor ele precisa ser o primeiro aprendiz, né? Antes de ser um excelente professor, tem que ser um excelente aluno, né? Exatamente. Não tem como Continua sendo aluno. dissociar. Então, professor, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. E como a gente conversou anteriormente, né? Vamos partir para entender melhor sobre o que vai ser falado nesta tarde, né? E eu trouxe aqui no nosso primeiro slide justamente um pouco da contextualização do que é que nós vamos estar discutindo aqui, né? Uhum. E a gente vê que o sistema educacional brasileiro como um todo, e aqui a gente frisa a parte da educação pública, né? Porque privada aí são outros setores. Uhum. Realmente o que interessa para nós é a questão pública, educação pública, dos ensinos, essas coisas. E que vem sofrendo com o decorrer dos anos uma certa defasagem em muitas áreas. E Isso. eu separei aqui uma parte textual do que trata essas áreas dessa defasagem, né? Que o sistema, como diz aqui, o sistema educacional brasileiro é frequentemente alvo de críticas e debates, não é para menos. Apesar dos avanços em termos de acesso à educação, como a universalidade do ensino fundamental e a ampliação de vagas no ensino médio e superior, ainda existem muitos desafios que colocam em xeque a sua eficácia. Um deles, que há muito tempo vem acontecendo, é realmente a desigualdade social, que reflete diretamente na qualidade da educação. Nós temos aqui como segundo ponto a carência de recursos pedagógicos e rotatividade de professores. A gente sabe que isso acontece, não tem como correr fingir que não existe essa realidade, né? Que o professor está sempre sendo alocado para outro lugar para ver se adapta melhor, ou porque realmente a parte de gestão ali não gostou muito do trabalho, aí coloca em outro lugar, chama outro. Tem essa questão de rotatividade.
Isso quando não tem questão política também envolvida no meio, né? Quando não tem questão política envolvida no meio, coloca ele para uma escola distante ali, coloca ele em outro lugar. E a gente sabe que isso acontece, isso é uma realidade, uma infeliz realidade que acontece na educação no Brasil. Além do currículo não ser um currículo que se adapta à realidade dos alunos, à realidade do professor, à realidade da cultura que cada cidade, cada estado possui, né? Obviamente há alguns, não sei se são todos, mas há estados que realizam, né, o seu próprio currículo, como a gente tem aqui também o currículo de Pernambuco, Sim. que às vezes ele tem que se adaptar ao máximo à realidade de Pernambuco, mas a gente vê que falta muito ainda, né, quando no texto que eu lhe mandei mesmo, né, que no Brasil falta a educação. A gente vê que em outros países se adaptam muito melhor do que a gente vê uma adaptação aqui no Brasil, e obviamente tem muita coisa por trás que falta ser melhorada ainda, e se a gente fosse discutir isso num vídeo ia ficar muito longo. Sim. E o terceiro ponto é realmente a desvalorização do professor. A gente vê que isso tem sido geral, né? Tanto no particular, no público. A gente vê que não há mais aquela importância que é dada ao professor, como, por exemplo, era na época dos nossos pais, né? Eu sou mais novo que o senhor, desculpe dizer, mas Sim. na época do meu pai eu já ouvi ele dizer, né, que os professores eles têm um maior respeito, tanto por parte da sociedade em si, quanto por parte dos alunos. Um prestígio, né? Um prestígio, né? E hoje em dia a gente não vê mais esse prestígio todo, e a gente sente falta. Sim. A gente sente muita falta disso. E é a partir daí justamente que eu trago as perguntas para a gente criar um debate, um diálogo em cima dessas perguntas, para a gente entender e discutir um pouco sobre isso, justamente. Então vamos lá, né, para as primeiras perguntas que eu lhe faço, né? Eu trouxe elas todos separados por tópicos. E o primeiro tópico justamente é sobre estrutura do sistema. Trouxe essas 3 perguntas que aí o senhor escolhe qual ordem começa, qual quer falar mais brevemente, porque tem outro ponto mais interessante. Que a primeira pergunta seria, na sua visão, né, o sistema educacional brasileiro é eficaz em cumprir seu papel social? Segunda pergunta, o senhor acredita que a educação pública no Brasil prepara de fato os alunos para o mercado de trabalho e a vida em sociedade? E a terceira pergunta, nesse tópico, né, de estrutura do sistema, é que há um abismo entre as escolas públicas e privadas. Isso é reflexo apenas da desigualdade social ou do modelo educacional de fato? Aí o senhor pode ficar bem à vontade para falar sobre essas 3 perguntas. Ok. Acredito que são 3 perguntas muito importantes, mas bem complexas, né? Eu vou tentar ir respondendo ponto a ponto, né? Mas acredito que uma vai ter sempre alguma relação com a outra, né? A educação, eu gosto de entender ela de uma maneira global. Eu entendo que a realidade de qualquer coisa ela é complexa, né? Então, eu não consigo analisar um problema por apenas um viés, né? Por apenas um ponto. As pessoas ultimamente têm feito muito isso, se apegam ali a um ponto apenas da realidade, então o problema é esse. Eu acredito que quando a gente está lidando com algumas coisas específicas, assim, muito, talvez até pequenas, é fácil a gente encontrar um problema apenas, né? Mas quando a gente está trabalhando com uma coisa tão complexa quanto a educação, que envolve aí seres humanos, sociedades, cultura, política, questão econômica, né? Então, eu acredito que a gente precisa entender a coisa de uma maneira bem mais ampla, né? Entender ela a partir de vários setores da realidade. E aí você vai ver que, na verdade, são vários problemas, e não apenas um. Então, às vezes eu vou puxar um pouco para esse lado, Davi. Se eu estiver falando demais, você me cutuca aqui. Mas vamos lá. Na sua visão, o sistema educacional brasileiro é eficaz em cumprir seu papel social? Não.
eu entendo o seguinte: o sistema educacional brasileiro, ele, na verdade, ele tem sido bem ineficaz há muito tempo, né? E quando a gente vai entender o que é esse papel social, né, da educação. Então, aqui, se estivesse referindo à questão, por exemplo, do preparo para o exercício da cidadania, né, a questão da vida em sociedade como um todo, o respeito às normas, o entendimento de direitos e deveres, a gente está falhando miseravelmente, né? Apesar de alguns progressos em algumas áreas assim específicas, eu não vou negar que existe um esforço muito grande, né, de vários grupos dentro da educação, bastante atuantes, que tentam fazer o seu melhor, sabe, com o que tem, né? Tentam pegar ali os limões e fazer alguma limonada, mas o pior é que sai muito azeda, né? Então, o que eu entendo é que o sistema educacional brasileiro, ele tem conseguido muito mal, né? Mas tem um ponto, eu não vejo que seja apenas um problema de cumprir esse papel social, apenas uma questão do sistema educacional envolvendo escola, governo, né, Ministério da Educação, tudo mais, a legislação educacional. Eu entendo que, no geral, esse sistema, ele apesar de ter pontos falhos, eu vejo que ele está mais no sentido certo do que no sentido errado. Eu não acho que não necessariamente o problema é só no sistema. Tem algumas falhas que eu acho que são estruturais, que vão desencadear no aluno ali, que não é preparado para a vida em sociedade como um todo, digamos assim, mas eu entendo que existe um compartilhamento de responsabilidades, né? Então, veja, quando a gente trabalha com a educação, o primeiro ponto que a gente tem é a questão entender que ali tem um ser humano. Esse ser humano, vamos botar ali a criança que entra ali a partir dos seus 3 anos, normalmente a idade que os pais começam a colocar na escola, né, na creche, no infantil. Ali a gente precisa entender que há uma primeira responsabilidade que já não está sendo feita, que é a da família, né? Então, atualmente é muito fácil, né, o que estão fazendo de apenas culpabilizar o sistema educacional brasileiro, os professores, principalmente, que são, né, o bode expiatório da vez, apenas massacra o professor como se ele fosse responsável por toda a falha do sistema educacional. E eu não digo que ele não tenha responsabilidade, ele tem parte nessa culpa também, mas eu digo que é muito menor do que o que estão tentando atribuir para ele, porque a primeira responsabilidade já começa na família. E o que a gente vem percebendo é uma crise familiar muito grande, né, no Brasil e no mundo, né? As relações sociais, elas estão se esfacelando, elas estão, né, se deteriorando em todos os sentidos, né? Você vê, por exemplo, além dos outros problemas que a gente já tinha com relação à fragilidade familiar, com relação à questão, por exemplo, da violência doméstica, né? A questão, por exemplo, do abandono parental, principalmente ali de pais. No Brasil isso é muito comum, né? Os pais têm seus filhos e abandonam e deixam a mãe, né, para ficar, quando muito, com uma pensão, né, mínima, que mal paga, mal consegue sustentar uma casa. Então, a gente lida com problemas familiares seríssimos, né, violência doméstica, abandono parental, a falta mesmo da orientação dos pais, que terceirizam muitas vezes o papel que é deles para a escola, né. Então, a gente acredita que lá na frente tem alguma pergunta sobre isso, a gente pode depois falar um pouco melhor, mas eu entendo que é uma coisa global, e o primeiro que tem que cumprir essa responsabilidade, que na LDB fala que a responsabilidade da educação, a educação é um dever do Estado, da família e da sociedade, né? Então, a gente vê que o primeiro órgão que tem que cumprir esse papel é a família, e ela não tem cumprido, de forma nenhuma. A gente vê algumas famílias extremamente conscientes do seu papel, mas a maioria não, né? Então, entende a escola como uma espécie de creche, né? Como uma forma de terceirizar aquilo que é responsabilidade dos pais. Então, já começa errado daí. Então, é muito fácil depois culpabilizar a escola por uma coisa que era a responsabilidade da família. Então, é nesse sentido que eu vejo que o problema da educação brasileira ele é muito complicado, muito complexo, né? Para que a gente possa apenas atribuir um ponto. Mas no sentido da pergunta, né, o sistema educacional, se o brasileiro, ele é eficaz, eu diria que não, mas não só por culpa dele. Existe uma responsabilidade compartilhada de governo,
né, da legislação, dos professores também, da família principalmente. Eu acho que hoje um dos pontos mais falhos, né, sobretudo agora com essa questão das tecnologias e o mau uso delas, né, que a gente vem percebendo uma deterioração mental mesmo dos alunos, que tem sido assim uma coisa assustadora. Assustadora, né? De fato. Assustadora. A segunda pergunta, não sei se deu para a gente, você se está satisfeito com o primeiro ponto, creio que vai especificar melhor depois, mas vamos para a segunda. O senhor acredita que a educação pública no Brasil prepara, de fato, os alunos para o mercado de trabalho e a vida em sociedade? Então, como extensão da primeira, não. Né? Aqui, especificando agora a questão do mercado de trabalho, eu também vejo que há uma falha muito grande, porque eu vejo que o sistema educacional brasileiro está desconectado do sistema econômico. Né? Ele, muitas vezes, ele não está atento às demandas do mercado de trabalho, como que é a dinâmica dele, e aí fica, muitas vezes, engessado no modelo de educação que deu certo há 20 anos atrás, que era o objetivo de 20 anos atrás. Então, eu vejo, por exemplo, uma necessidade muito grande da gente formar no nosso país pessoas também com formação técnica, né? Eu vejo que existe um certo preconceito no Brasil com relação à questão da formação técnica, porque existe meio que um nivelamento entre, que as pessoas fazem uma comparação entre nível técnico e nível superior, mas se a gente analisar em termos de realidade de mercado de trabalho, hoje a gente tem vários setores do técnico que tem salários muito melhores, né, do que salários de nível superior, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias um operador de solda naval, né? A pessoa que mexe fazendo solda submarina, né? É mais de 10 mil reais o salário de um profissional desse. E às vezes você vê aí advogado, 5 anos de direito, faz OAB, ganhando 2, 3 mil reais. Né? Então, eu vejo que, primeiramente, do ponto de vista salarial, nessa questão do mercado de trabalho, a gente está muito desconectado com a realidade. A gente tem um preconceito com o ensino técnico, que eu acho que não deveria ter. O ensino técnico, ele é sim positivo, até porque não dá para todo mundo trabalhar com áreas de ensino superior. O mercado de trabalho não absorve todo mundo. No entanto, tem um ponto aqui também, que aí é a crítica que eu faço a quem é a favor também do ensino técnico. Por outro lado, é preciso a gente oportunizar as pessoas a terem acesso ao ensino superior, né? E eu vejo que muitas vezes no Brasil as pessoas que defendem a questão do ensino técnico esquecem disso, né? Às vezes não é uma questão só de mercado de trabalho, é o sonho daquela pessoa, daquela família, muitas vezes, de ter o filho ali formado no ensino superior. Às vezes ele é o primeiro da família que tem uma faculdade e a gente esquece desse detalhe, né? Uma realização de sonho. Ou, por exemplo, a questão de aquele menino ali, ele quer trabalhar, ele quer ser médico, ele quer ser professor, né, ele quer ser juiz. Não existe outra forma dele conseguir obter esse resultado. Aquilo que é um sonho, é algo, veja, que é muito subjetivo, algo muito íntimo dele. Não tem a possibilidade dele fazer isso só com o ensino técnico. Então, eu acredito que é necessário a gente oportunizar o ensino superior, mas abrir sim as demandas para o ensino técnico, que no Brasil a gente tem uma demanda muito grande, estamos preenchendo com profissionais de fora e faltando mão de obra no Brasil, né? E salários muito bons, e a gente perdendo, de certa forma, essa oportunidade. Na Alemanha já funciona um sistema, né, que prioriza bastante essa questão. Então, aqueles que vão ingressar no ensino superior, eles vão ser encaminhados para isso, e tem os outros que serão encaminhados para o ensino técnico. Né? E a disparidade salarial não é tão grande assim, só quando a gente observa algumas carreiras específicas, mas eu acredito que a gente não prepara, né, de forma nenhuma, e estamos totalmente desconectados. Né? Se você quiser me interromper, fica à vontade, viu, Davi? É como o senhor falou, não há uma interligação, né, entre o que se aprende ali, o que se faz na educação básica com a carreira que você quer seguir, claramente. A única conexão é da educação básica com o Enem, e do Enem você se conecta com aquilo que você quer. E às vezes todo aquele conhecimento que você aprendeu na educação básica, a profissão que você vai exercer, às vezes não tem nem conexão nenhuma com aquilo mais. Exato. Como a gente se depara basicamente, principalmente na área de matemática, muitos perguntam, eu vou aplicar isso aonde, professor? Equação do segundo grau. Onde é que eu vou aplicar isso? Eu falei, eu tento explicar
Mas, de fato, é uma pergunta que faz sentido. Onde é que eles vão aplicar isso? Se ele vai ser, por exemplo, trabalhar em uma outra área que não tem conexão nenhuma. Então, Ou seja, é uma pergunta válida. é uma pergunta válida que, às vezes, a gente fica sem dar uma resposta válida. Uhum. Às vezes a gente diz, não, vai aplicar na prova. Se passar... Exatamente. Fica, assim, uma resposta válida, embora a gente saiba que a matemática se aplica em todo o contexto diário, mas no contexto profissional, muitas das coisas que aprende no ensino médio, no fundamental, não vai ser aplicado. Exato. Então, porque falta essa conexão, de fato, com o que o aluno vai querer exercer lá na frente, né? Falta esse direcionamento. A gente fica muito, como você falou antes, fica muito engessado em um currículo que não direciona o aluno para o caminho que ele quer seguir. Então ele termina o médio e fica perdido ainda. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou fazer? Né? Exatamente. E sabe, Davi, uma coisa que você tocando nesse assunto, é algo que às vezes eu reflito também do porquê, né, de tanto desinteresse por parte dos alunos, né? E assim, a gente sabe que existem vários motivos para isso, mas um dos motivos que eu vejo, sabe, muito forte é isso, a questão dessa desconexão com a vida real. Então, muitas vezes eu entendo, porque, veja, eu consigo entender hoje para que eu preciso estudar uma equação de segundo grau, eu consigo entender hoje para que eu preciso estudar, sei lá, reprodução celular, né? Eu entendo isso hoje. Uma regra de 3, né? Sim. Regra de 3 a gente usa, né, várias vezes, mas e não só para provas e concursos, né? Se para você, de fato, né, veja, quando acontecem doenças, né, epidemias, pandemias, veja quantas pessoas são ignorantes com relação a princípios básicos das coisas, muitas vezes porque não tem um básico de conhecimento de biologia, sabe, o mínimo ali. Então, muitas vezes até se expondo a perigos, né, porque muitas vezes não tem esse conhecimento, né. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, assim, você entender como funciona, por exemplo, uma coisa que no ensino médio, no ensino fundamental, a gente tá nem aí, né? Como é que funciona a questão ali das bactérias, dos vírus, né, dos fungos e o seu sistema de reprodução, como ele causa doenças. Ali o menino ele não tá nem aí para isso, né, muitas vezes. No entanto, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, e eu já vi isso presencialmente quando eu era criança, o menino se machucava no futebol, se arranhava todinho, ele pegava um bocado de areia do chão e ele passava na ferida. E aí você diz assim, não, mas isso é besteira. Então, só que a quantidade de fungos, bactérias que tem ali naquela terra, né, é gigante. Se tiver alguma ali potencialmente ofensiva, pode dar uma infecção generalizada, né? E ele pode desde precisar amputar um membro até morrer. E veja, isso com apenas uma falta de um conhecimento básico de biologia. Então, hoje eu entendo, mas veja, hoje a gente é adulto, né? Hoje a gente compreende melhor a vida. Então, para aquele menino ali, muitas vezes esses assuntos são desconexos da realidade. E eu vejo que, de fato, às vezes falta do sistema educacional, dos professores, tentar trazer o sentido do porquê que ele está ensinando aquilo ali, né? Por que eu estou ensinando o que eu ensino a você? Qual que é a utilidade daquilo ali? Então, se a gente não consegue fazer essa ponte, o menino vai entender que aquilo ali não faz sentido nenhum para ele. A educação ela precisa fazer sentido. Eu acho que isso é não único, mas um dos fatores que agravam o problema educacional no Brasil. Sim. Quer ir para ponto 3? Pode ser. Sobre essa questão do abismo nas escolas públicas e privadas, né? A pergunta é se isso é um reflexo da desigualdade social ou do modelo educacional, os dois. Então, eu entendo o seguinte, eu trabalho nas duas realidades, né? E eu entendo que o ponto principal, de fato, é a desigualdade social, né? Porque, para ser bem sincero, Davi, a diferença hoje entre uma escola pública e uma escola particular, ela se dá muito mais no âmbito da infraestrutura do que de outra coisa. Claro que existem outras diferenças, né, dentro da escola ali, só que é muito variável de escola para escola.
Existem escolas particulares que têm uma estrutura excelente e um ensino de ponta, né? E a gente tem escolas aí particulares que têm um nível até inferior às escolas públicas hoje, né? O Brasil, apesar de toda a dificuldade que nós temos com o ensino público, mas nós tivemos grandes investimentos e melhorias, né? A gente, por exemplo, aqui em Caruaru mesmo, a gente tem recebido escolas novas com infraestrutura, inaugurou uma recentemente aqui perto da minha casa, e ela inaugurou esse ano. A escola, se você olhar, é uma escola que dá inveja em muita escola particular daqui da cidade, sabe? Tem infraestrutura, tem investimento, a prefeitura até realizou uns concursos, não chamou todo mundo, né? Mas, inclusive eu, mas vem convocando professores, vem investindo no seu pessoal, mas assim, apesar disso tudo, ela não consegue muitas vezes fazer muita diferença. O modelo educacional é quase igual, né, assim, em termos de estrutura total, né, de legislação, né, de estrutura organizacional. Ela é praticamente a mesma para particular e para pública, porque a LDB, ela contempla, né, todo o sistema educacional, e a lei que vale para a pública vale para a particular também, né? Agora, é claro que a particular ela tem algumas autonomias, né, que são diferenciadas devido ao a sua natureza, mas em questão assim, de legislação, do que tem que fazer, do que não tem que fazer, as regras básicas são as mesmas para os dois, né? Muita gente acha que é porque a escola particular ela pode não obedecer à legislação. Não, ela está subordinada também à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, o que eu vejo talvez não seja uma diferença, de fato, no modelo educacional como um todo, mas sim uma diferença muito grande no abismo social que existe entre os alunos da escola pública e os alunos da escola particular. Eu já posso também entrar em detalhes, já. E no ponto específico, não do modelo educacional, mas talvez da abordagem para com o aluno. Então, eu vejo uma diferença, talvez nesse sentido, né? Veja, se o meu aluno da escola pública, ele não tem base nenhuma de leitura, de contas básicas de matemática, né? Se ele não tem, por exemplo, acesso, que é o caso que a gente presenciou muito na sua antiga escola, né, minha atual, lá em Trapiá, muitos alunos sem acesso a celular, à internet, né? Então, não, por exemplo, nas nossas conversas com o professor Cícero, né, muitos alunos questionavam ele, para que eu aprender inglês se eu nunca vou viajar para fora, né? E por mais que a pergunta do aluno seja, assim, né, triste e às vezes uma falta de entendimento maior, o triste da realidade é que provavelmente ele está certo. Dificilmente ele vai conseguir viajar para fora um dia. Isso é o que dói, entende? Não que eu não queira ou não que eu não acho que ele deveria, que eu não acho que ele tenha direito, entende? Mas por questão de ordem real, de ordem prática, 99% desses alunos não vão, entende? E vão passar a vida inteira, muitas vezes até feito o que acontece, são muitos casos que a gente vê lá, de alunos que nunca nem saíram de Pernambuco, né? Então, como é que eu expando a mente, né, de uma pessoa que não tem acesso a um conhecimento de mundo, não tem acesso a capital cultural? Então, a escola particular, eu vejo que ela sai muito na frente, porque os alunos normalmente têm um capital cultural maior, e que até isso está se deteriorando também, né? A gente tem presenciado isso, essa questão do acesso à bagagem cultural. Mas eu vejo que eles saem muito na frente, porque, por exemplo, eles já saem com alguma noção de inglês, por exemplo, porque tem videogame em casa. Eu tenho vários alunos que falam isso, você como professor de inglês também, né, já deve ter visto vários alunos, né, que falam sobre essa questão, né? Eu tenho acesso ao inglês, eu sei o básico ali, alguma coisa, porque eu jogo, né? Então eu jogo RPG, eu jogo isso, jogo aquilo, jogo um jogo online, e é tudo em inglês. Aí ele vai aprendendo várias coisas. E muitas vezes o aluno que vem da escola pública, dependendo da realidade de onde ele vem, ele não tem acesso a isso, né? Às vezes é uma luta para ele comer, quanto mais ele tem um videogame, né?
Então, isso dá uma disparidade já enorme, sabe? É um capital cultural muito diferenciado, apesar de que também temos alunos, apesar muita gente esquece disso, mas temos alunos pobres também, carentes, nas escolas particulares, e temos alunos que têm boas condições financeiras, né, na escola pública também, né? Eu conheci também essa realidade, mas são exceções à regra, né? Não são a regra. Então eu vejo que, de fato, a desigualdade social é o que pesa mais. O modelo educacional, ele complementa aquilo que já é ruim, entende? Acho que as escolas hoje, elas investem muito para que o aluno tenha acesso à educação, mas investem um pouco para que o aluno tenha a oportunidade de crescer na questão da educação, né? Exato. E uma das coisas que eu vejo muito que falta é investimento no esporte. O esporte, ele abre portas imensas, principalmente para dar oportunidade a alunos para viajar, para ter uma visão de mundo lá fora. Porque quando a gente, na escola que a gente trabalhou, a gente viu diversos alunos que eram ótimos no futebol, ótimos no vôlei e em outros esportes mesmo. Mas vai ficar só ali. Dali, quando ele sair da escola, aquilo ali provavelmente vai se perder. Exato. Porque ele vai acabar pegando algum trabalho da própria região, né? Uhum. A gente tem a cultura forte aqui da costura, Fabrico. fabrico. E muitos alunos até se deparam dizendo que preferem seguir por esse caminho mesmo, porque muito será eu ganhar mais dinheiro do que o senhor, professor. Trabalhando de fábrica, essas coisas. Né? Mas dinheiro não é tudo, né? Exato. A gente vê que esse pensamento vai se propagando de geração por geração, vai se propagando, porque a geração anterior não vislumbrou o que poderia ter alcançado por falta de oportunidade, por falta até muitas vezes de interesse mesmo, de querer expandir a mente, mas é mais por falta de oportunidade mesmo de mostrar que o mundo é maior lá fora, né? Exato. Do que aqui. Perfeito. Mas vamos prosseguir? Pode? Vamos lá? Vamos lá, próxima. Papel do professor. Eita. Duas perguntinhas aí, né? O que mais desmotiva os professores hoje, né? Salário, condições de trabalho ou a falta de valorização? E a segunda, como a formação inicial e continuada dos professores poderia ser melhorada? Vamos lá. Pergunta pesada, porque eu acho que o mais difícil é conseguir ser imparcial, né? Eu, como professor, para responder essa pergunta, não vou conseguir, acho que, me desconectar da minha realidade, né? Então, acho que eu vou ser muito parcial nessa resposta, mas tentando analisar como um todo, né? Eu vejo o seguinte, apesar do salário ele ser, de fato, ali um fator que eu acho que pesa bastante, sabe? Porque ele ainda não é condizente com a realidade, né, da profissão. E a desvalorização salarial, ela é notória, né, no nosso país, porque você veja, nós tivemos avanços com relação à questão do piso nacional, que vem sendo implementado e tudo mais. O problema é que esse não é uma realidade prática, né? Existe a lei determina lá o que é o piso salarial, que apesar de não ser um valor bom, né, que dê dignidade ao professor, mas ele é bem melhor do que o que era antes, né? Tivemos aumentos muito bons aí nesse sentido. No entanto, não é a realidade da maior parte dos professores do Brasil inteiro, né? Nem esse piso se cumpre, né? Então, a gente vê aí uma questão de falta de valorização na prática, né? Porque no papel é muito bonito lá, tá sendo pago o piso. No entanto, vários professores não vão receber, né? E aí varia de cidade, de estado e até, às vezes, do vínculo do professor, né? Que existe também essas questões que, lamentavelmente, se faz a diferença entre professor contratado e professores efetivos. Ora, mas o piso, ele não é uma lei, né? O piso nacional não discrimina lá, ele não faz uma diferenciação entre professores contratados e professores efetivos, né? Não existe essa diferença, mas não é assim que é tratado, né? Em vários estados, municípios,
existe uma desigualdade salarial muito grande. Então, para um, normalmente se paga o piso, que já não é digno, e para outros, nem o piso se paga, né? Então, é muito complicado, porque você vê prefeituras e municípios, né, estado, governo federal até, né, é mais difícil de descumprir, mas estados e municípios que não cumprem o piso dos professores, não cumprem com a sua responsabilidade e depois quer culpabilizar o professor pelo fracasso de todo o sistema educacional, né? Sendo que nem o dever deles eles estão cumprindo, que é obedecer à lei. Então, se existe uma demanda gigantesca para cima do professor, que ele tem que fazer várias coisas hoje, né? E cada vez a realidade só piorando, né? Nesse sentido. Se a gente observar, por exemplo, a questão dos alunos com necessidades especiais, né? Muita gente fingindo que isso não é um problema e uma bomba que vai estourar, mas todo mundo está vendo que vai, né? Que o sistema não foi feito para ser da forma que é. E eu não sou contra a questão da educação inclusiva, o que eu estou dizendo aqui, ela não tem sido inclusiva de fato, e ela simplesmente está sobrecarregando o professor, porque a gente não tem o suporte devido para isso, né? Que existe um faz de conta, mas o que eu vejo esse salário não é compatível, mas as condições de trabalho são ainda piores. O que eu vejo ainda, porque apesar de eu ver vários professores que hoje têm um bom salário, digamos assim, para a média brasileira, não que seja digno para o professor, mas dentro da média brasileira eu vejo professores que hoje têm aí salários acima de 10 mil, né? Então, eu conheço alguns casos, professores até de rede pública, né? Tem 2 vínculos ali e tal. Então, veja, a questão salarial dele não é tão precária. A condição salarial dele é ruim, mas, no entanto, eles ainda se queixam, né? E se queixam por quê? Porque não é só a questão salarial. A condição de trabalho está muito pior do que a questão salarial, né? Por quê? Porque você vai criando um descompasso entre a percepção do que eu ofereço e do quanto que eu recebo. Que eu acho que isso que é o pior, não é só a questão de você pagar pouco. Porque se pagasse pouco e exigisse pouco, você estaria numa percepção ali de que, não, o que eu estou fazendo é justo, digamos assim. O problema é que se paga pouco e se exige muito. Então, você cria essa fatiga, né? Eu não estou trabalhando muito, me esforçando muito e recebendo muito. Isso aí a gente cansa, mas pelo menos eu estou vendo o salário no fim do mês, né? Porque é uma das coisas que eu sou contra, Davi. Essa história de querer agradar professor, né? Com chocolate ou dando uns parabéns, né? Ou aquele papelzinho. E eu entendo, tipo, as coordenações fazem isso porque é o que está ao alcance delas. Não é culpa da coordenação, de gestão nenhuma, né? Eles fazem aquilo que está dentro do alcance e às vezes até é um ato de carinho daquilo que eles podem, muitas vezes, com o dinheiro do próprio bolso, proporcionar, né? Eu entendo dessa maneira. Mas isso não fala para mim sobre valorização. Valorização, professor, de fato, é salário, né? É remuneração. Porque um chocolate ou um tapinha nas costas não paga as contas da minha família, né? A gente tem que quebrar essa visão que existe no Brasil de que professor é uma espécie de sacerdote, né? Que professor, ele faz aquilo por amor. Não, de forma nenhuma. Que coisa errada é isso? Você não vê um médico trabalhando por amor. Eu trabalho por amor. Mentira, você ganha 60 mil reais por mês. Entende? É um mito que existe, essa coisa de, eu trabalho por amor. Não, vamos lá. Você trabalha por dinheiro, mas trabalha com amor. Tem uma diferença, né? Veja, eu trabalho com amor. Eu amo o que eu faço. Uhum. Entende? Eu amo dar aula, né? Para mim é uma realização da aula. Mas se eu não estiver recebendo, eu não vou continuar dando aula. Isso é óbvio. Entende? Por quê? Porque minha família não sobrevive de amor. Minha família sobrevive de salário e contas pagas, né? Eu preciso disso, você precisa disso para sustentar sua filha, né? Então, não adianta a gente ter essa hipocrisia que ninguém tem de dizer que a gente trabalha por amor, sabe? Não, trabalhar por amor. Não, isso não é um sacerdócio, eu não sou um padre, eu não sou um pastor que tem que me dedicar à obra. E olha que padre e pastor também ganha. Mas a gente quer, eles dizem isso para que a gente aceite qualquer coisa. Entende? É uma apelação emocional para que é por amor, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou trabalhar, não importa o sacrifício que seja, eu aceito qualquer coisa. Veja, isso desvaloriza o professor de uma forma
sabe? Que eu acho desumano, né? O professor, ele tem que sim trabalhar com amor, né? Tem que ser algo agradável, até porque se a gente não trabalhasse com amor, a gente desistir no primeiro dia. Primeira turma de 6º ano que você pegar aquele tão furacão, o professor desiste, né? Então eu entendo assim, Davi, que ele tem que trabalhar com amor, mas ele deve trabalhar por dinheiro, porque é uma profissão, e profissão que não recebe, ninguém respeita, sabe? Eu acho que é uma das coisas que entra na questão do desrespeito ao professor, desse desprestígio, né? As pessoas não tendem a não respeitar uma pessoa que está ali, né, e que não é profissional, porque se eu sou uma espécie de sacerdote, né, então eu não devo trabalhar por amor, eu trabalho por dinheiro, mas trabalho com amor, e faço com muito amor o que eu faço, né, mas eu não aceito esse discurso, é um dos pontos que alguns se revoltam comigo, porque existe essa história, né, essa cultura no Brasil, mas eu não vejo isso em nenhuma profissão, né, o médico fala isso ganhando 60, 70 mil reais por mês, né? Interessante. Deixa de pagar ele um plantão para ver se ele vai atender por amor? Não vai, entende? Então, eu acho que a condição de trabalho, desculpa se eu estiver né, desabafando muito, mas eu acho que a questão do salarial é muito importante. Mas as condições de trabalho são piores, porque é muito difícil você entrar na sala de aula, você olhar para os alunos, e às vezes acontece, você entrar na sala e você vê, né, que os alunos não querem nada, e você está falando para ninguém. Eu acho que isso dá uma dor, sabe? Você, às vezes, preparar uma aula, ter todo aquele carinho, que muitas vezes as pessoas esquecem que o trabalho da gente começa bem antes de pisar em sala de aula, né? É preparação de aula, planejamento, aquela coisa toda, estudo, e você entra na sala de aula, e os alunos não querem nada. Muitas vezes, né, graças a Deus é raro acontecer comigo, mas eu vejo vários relatos de professores sendo desrespeitados, né, sendo atacados por alunos, às vezes por alguma gestão ou alguma coordenação, mas principalmente isso é lamentável pelos pais. Tem crescido bastante essa questão. Pais que agora desrespeitam e agridem os professores e que são piores do que os alunos, né? Então, eu acho que essa condição de trabalho piorou. Às vezes você vê, por exemplo, vários discursos, sem querer politizar a questão, mas no sentido daquilo que se refere a nós, tá, Davi? A gente vê muitas vezes discursos políticos que atacam o professor diretamente, né? Seja por acusações de questão de ideologia, né? Ou da prática em si, mas eu vejo o seguinte, né? As pessoas não estão entendendo que isso não vai ficar só naquele campo limitado. As pessoas vão generalizar. A sociedade generaliza e usa aquilo como ferramenta para atacar a gente, né? Então, apesar de eu discordar muitas vezes de alguns profissionais, da forma como eles lidam, às vezes até questões de falta de ética mesmo, sabe, dentro da sala de aula, eu jamais vou engolir esse discurso e abordar esse discurso também de que o professor é o culpado, que ele está ali para destruir os alunos, sabe? Não, peraí, se é um ponto ali, alguém que está errando especificamente, a gente aborda especificamente aquele problema, né? Tenta conversar, tenta mediar, vai tentando buscar soluções, mas jamais eu vou me unir com esses discursos políticos que visam apenas atacar o professor, sabe? E sem dar nenhuma solução, e que você vê que está muito mais no campo de uma inquisição política do que realmente uma tentativa de melhoria da educação, porque não propõe nada para a educação. Apenas a solução para a educação, eu vou lá e sei lá, eu vou acabar com a doutrinação na escola. Veja, primeiro que é muito complicado você dizer o que é essa doutrinação, né? E muitas vezes só se acusa a doutrinação quando é de um lado, de outro não. Então fica muito, sabe, no discurso da polarização política, que eu não acho que ninguém ganha com isso, sabe? Então, se há um problema, uma abordagem ali, um problema específico, se resolve um problema específico. Mas se tem criado um discurso, e principalmente a gente, professor de humanas, é muito atacado, Davi. Vocês de matemática, né, normalmente são menos, porque dificilmente vocês abordam temas sociais, né, mas a gente está ali na ponta da lança. E, veja, não importa como eu fale, entende? Não importa como eu fale o conteúdo, como eu aborde a questão. Sempre vai aparecer alguém que vai encontrar algum problema. Porque como a sociedade é muito plural, a sociedade é muito diversa, alguém sempre vai se incomodar com algum ponto que a gente vem falando.
Então, se criou um ambiente no Brasil muito hostil ao professor. Aquele que era visto como uma referência no saber, né? Ele agora, muitas vezes, até chegou a esse ponto de parlamentares compararem o professor a bandido, né? A traficante. Cara, isso é muito sério, entende? Pessoas que estão ali fazendo seu trabalho, que podem sim, repito, podem errar, podem estarem utilizando ali, né, de forma antiética no seu trabalho, eu concordo com isso, mas quando você cria isso, você cria um cenário de inquisição ao professor, que eu acho muito problemático. Eu sofri isso, né, eu sofri isso na pele, com assunto, né, não tinha nada a ver com a questão, né, de politicagem. Eu estava dando aula de filosofia sobre Nietzsche, né, e veja, Nietzsche, ele é um filósofo conhecido por ser um filósofo muito crítico ao cristianismo, né? Ele chega num dos livros dele, que é descontextualizado, inclusive, diga-se de passagem, no livro Assim Falava Zaratustra, ele fala a frase, né, o personagem fala, né, Deus está morto. E isso, no nosso cenário, ele ficou, né, ficou estigmatizado, tem até filmes sobre isso e tal, mas a verdade é que essa fala está descontextualizada, do sentido do que ele realmente está falando, do que é Deus ali. E eu estava dando aula sobre Nietzsche, porque estava no livro didático, é conteúdo exigido na BNCC, né, é necessário falar, porque o Nietzsche ele tem uma importância, uma relevância social, né, na história muito grande, para quem concorda e para quem discorda. Então é necessário ser falado, né, estava lá no conteúdo programático, do próprio livro didático, inclusive, eu estava abordando, e veja, eu sou cristão, né? Veja, eu creio em Deus, Deus não está morto para mim, mas eu estava dando aula e aí um aluno, ele veio fazer o questionamento, né? Ele foi levar para casa, ele na sala de aula, ele fez uma pergunta e eu expliquei para ele o que ele estava querendo dizer, o que o filósofo estava querendo apontar, né? Em momento nenhum eu disse que aquilo era a verdade, até porque eu nem concordo, mas eu também não posso, né, usar a minha aula para fazer, como é que eu posso dizer, uma evangelização, um catequismo, eu não posso fazer isso, né? Mas aí eu expliquei, olha, o que ele está querendo dizer, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente está entendendo a ideia do pensador, e o brasileiro tem muita dificuldade com isso, de entender quando alguém está falando sobre outra pessoa e quando ele está defendendo aquilo, né? Parece que hoje as duas coisas são iguais. Né, existe faz parte do processo de degeneração mental do brasileiro, né? A gente não entende quando eu estou me referindo ao que alguém pensa sobre algo e quando eu estou dizendo que aquilo é o correto, né? Então, explicando aquilo ali, terminou, o aluno foi para casa e depois chegou no outro dia a mãe e o pai na coordenação, dizendo que eu estava ensinando ateísmo para os meninos, que era para os meninos ser ateus, dizendo que Deus estava morto, né? E aí a coordenadora já sabia, né, de como é que os pais eram e sabia quem eu era, né? Isso numa escola particular. E aí eu fui lá para explicar aos pais. Eu disse, olha, estou aqui explicando isso de acordo com o material. Eu nem posso dizer a você que eu falei para o seu filho acreditar nisso, porque nem eu acredito. E mesmo que eu acreditasse, mesmo que eu fosse ateu, em momento nenhum eu coloquei aquilo ali como algo que era a verdade. Eu estava explicando o pensamento filósofo. Inclusive, dentro da sala, Davi, tinha um aluno judeu, né? Um grande aluno meu que gosto muito, né? E Ismael, o nome dele. E ele terminou a aula e ele veio super empolgado, tentando entender o pensamento do filósofo, discutindo, vendo o que é que ele concordava com o pensador, o que é que ele não concordava, e a gente ficou conversando depois da aula. Veja, o aluno judeu praticante, esse menino nem é praticante, sabe? Ele nem praticava o cristianismo, e ele, né, ficou super, aí os pais dizendo que ele estava nervoso, que não sei o quê, que o professor estava ensinando, enfim. Então, veja que há um problema, sabe, que as pessoas criam monstros, sabe, com relação a isso, que às vezes não é, né? Então é preciso saber separar o joio do trigo, né? É preciso entender. Só que isso para mim foi um período de aflição, sabe? Porque você está ali o tempo todo sendo julgado por algo que você não fez, sabe? Você está sempre todo ali o tempo todo vigilante, né? O diretor da escola o tempo todo ali com essa coisa. Então isso desvaloriza, sabe? Você se sente pressionado, você se sente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Lembrando que o professor tem liberdade de cátedra,
né? Ainda que eu fosse um ateu explicando sobre o conteúdo, se eu não estivesse fazendo uma imposição sobre o aluno, eu não estaria errado, entende? Ainda que eu tivesse essa ideia, porque todo professor tem, garantido pela Constituição, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, direito à liberdade de cátedra. Ele pode ensinar os conteúdos da forma, da metodologia que ele acreditar, de acordo com o seu pensamento, desde que não haja uma imposição ao aluno. Isso aí precisa ser respeitado, o aluno não pode ser imposto a isso, e também que haja um respeito ao projeto político-pedagógico da escola, né? Então, havendo isso, não há problema nenhum, ainda que fosse o professor ateu falando sobre isso. Mas as pessoas se incomodam demais, sabe? É a mesma coisa, imagine, seria um problema um professor cristão falar sobre a questão da origem do cristianismo? Eu ensino sobre isso, entende? Mas ninguém me questiona quando eu ensino sobre isso. Eu não vejo nenhum aluno chegando para mim e dizendo, olha, você está doutrinando os alunos para o cristianismo. Não, ninguém vem, não. Todo mundo entende que é um conteúdo que precisa ser ensinado, que precisa ser compreendido para entender a sociedade. Como é que eu vou explicar, por exemplo, a história moderna, contemporânea, a Idade Média, por exemplo? Como é que eu entendo o mundo de hoje sem falar sobre o que é o cristianismo? Sem entender o impacto do cristianismo nas sociedades. E não para fazer pregação, não é nesse sentido, entende? Isso aí a gente deixa para um âmbito privado, né? Para um âmbito da nossa esfera pessoal. Mas eu não consigo compreender a sociedade sem entender a origem do cristianismo e como isso impacta hoje. Faz parte da nossa história. Quem gosta ou quem não gosta, mas faz parte. Eu preciso ensinar, né? Mas há uma relutância, mas ninguém me questiona quando eu falo isso. Mas se eu, por exemplo, pego alguns autores e coloco ali, por exemplo, o mais polêmico de todos, Karl Marx, né? Karl Marx, extremamente polêmico. Veja, quando eu estou ensinando sobre Karl Marx, não quer dizer que eu concorde com tudo que Karl Marx falou. Concordo com algumas coisas, né? Tem pontos ali que eu acho que é tão óbvio que, né, chega a ser evidente. Mas tem vários pontos que eu discordo. Entende? Eu li as obras dele. A maioria das pessoas que criticam nunca nem leram, né? Mas eu li. E ao ler, eu entendi o que é que eu concordo aqui, o que é que eu não concordo. É isso e isso, ok. Aqui, pronto, eu vou ensinar de acordo com o que ele falou. O aluno que tire sua conclusão. Eu tenho alunos que são de diversas vertentes políticas, religiosas, enfim, ele precisa tomar. Agora, eu não posso ser censurado por isso. E isso pesa, né? Isso pesa para alguns professores, essa patrulha que está sendo feita o tempo todo, sabe? Isso é hostil a gente, né? Bom, dá uma pausa aqui e fala aí, Davi. Só vendo um ponto aí que o senhor falou, que a gente vê muito hoje na sociedade, pessoas que constroem o conhecimento em cima da ideia de outras pessoas, entendeu? Eu sei disso porque eu assisti o vídeo de fulaninho falando sobre isso. Eu conheço Karl Marx porque eu vi um professor tal falando sobre Karl Marx. Uhum. Então, as pessoas, quando leem uma obra, elas começam a construir sua própria ideia sobre aquela obra. Não quer dizer que a ideia que ela construiu é o que o autor realmente está querendo falar. Pode ser uma ideia totalmente deturpada. Então, ele cria um vídeo sobre aquela ideia deturpada e uma pessoa assiste esse vídeo, a pessoa que nunca leu uma obra de Karl Marx ou outras obras começa a entender que Karl Marx é aquilo que aquela pessoa falou. Exato. Que Paulo Freire é aquilo que aquela pessoa falou. Então, isso acontece muito hoje nos tais vídeos chamados shorts, né? A pessoa vê tal político falou aquilo, meu Deus, ele é anticristão, ele é não sei o que. E aí as pessoas têm o costume de pegar as coisas totalmente descontextualizadas e transformar aquilo numa verdade absoluta. Exatamente. E começa a espalhar, e como na pandemia mesmo, quando muitos enfermeiros e médicos foram atacados, né, pela população lá fora, porque diziam que eles estavam espalhando, quando saíram do hospital, estavam espalhando vírus, essas coisas. A gente vê que as pessoas não têm mais a vontade de construir o conhecimento buscando conhecimento. Elas querem assistir vídeos, querem ouvir um podcast de outras pessoas falando sobre aquele assunto, e que às vezes é uma ideia totalmente errada do que realmente é o que aquele autor, aquela autora está querendo retratar o assunto. Exatamente. E fica difícil competir, né, Davi? Às vezes, trazendo para a sala de aula, fica muito difícil competir. Veja o quanto de tempo que a gente está gastando aqui para debater alguns tópicos, né?
E aí você vê que um aluno, ele pega lá, abre o TikTok, abre o Instagram dele, em 30 segundos ele encontra a resposta, Encontra a resposta. Para os problemas do Brasil, para questões históricas, problemas extremamente complexos, né? Isso é, acho que um dos fatores aí que vem dificultando a vida da gente, né? Porque eles estão viciados em vídeos de 30 segundos, né? Como que um professor que dá aula de 50 minutos vai conseguir competir com isso? Não tem como não, professor. Tem não. Não tem como. O negócio é se aposentar. Vamos lá, assim, a 2, formação inicial e continuada dos professores poderia ser melhorada. Isso aí de várias maneiras. E eu acho que primeiramente a formação inicial ela poderia ser melhorada, Davi, com questão de estágio, sabe? Mas estágio remunerado, que eu acho que é isso que está faltando no Brasil, sabe? Veja, acredito que tu também passasse pela questão do estágio, né? Do supervisionado, aquela coisa toda, e eu não sei como foi a tua realidade, mas eu vou te dizer a minha, aí tu pode compartilhar a tua também. Mas a minha realidade foi o seguinte, eu trabalhava 60 horas numa farmácia durante a semana, durante o dia, e à noite eu fazia faculdade. Para eu conseguir sair um dia da minha semana para ir fazer o estágio na escola, era um sacrifício. Primeiro porque o patrão não queria liberar, né? Segundo que se ele me liberasse, eu ia perder 2 vezes. Eu ia perder parte do dia do trabalho, né? Eu ia perder o dia do trabalho no estágio, eu não ia receber por aquele dia. E segundo que eu ia perder minhas comissões do que eu vendia. Para quem, né, eu não tinha pai, precisava ajudar em casa a pagar as contas e faculdade, como é que eu fazia o estágio supervisionado? Entende? Então, assim, era aos trancos e barrancos, né? Muitas vezes tendo que pedir clemência lá da coordenação, de aliviar para mim, reduzir carga horária, porque, infelizmente, o Brasil parece que é desconectado da realidade, de novo, né? É um sistema que é visto fora da realidade do brasileiro. O brasileiro, o médio, ele trabalha para morrer, ele trabalha muito, ganha pouco, né? Trabalha muito, ganha pouco, e precisa daquilo ali. O jovem brasileiro que está na faculdade, a maioria dele trabalha, né? Eles não são feito o pessoal da classe média que pode só fazer faculdade, né? Os estudantes pobres, feito era a minha condição, ele precisa trabalhar o dia inteiro. Aí me diga como que você manda um aluno para um estágio supervisionado sem remuneração, né? Então eu acho que o primeiro ponto que melhoraria muito, né? Ao invés de deixar o professor para ir uma vez a cada 2 meses, que era isso que acontecia, para ir assistir uma aula, para ir dar uma aula num dia, muitas vezes atrapalhando o professor, porque ele tem um planejamento ali, daqui a pouco ele tem que parar para poder um professor que vem de outra, né, de uma faculdade, para dar uma aula no lugar dele. Então, isso atrapalha o professor, não é prático. Eu entendo que a melhor forma de você melhorar a formação inicial é uma espécie de residência, né? Tem que se adotar uma espécie de residência pedagógica, ou seja, o professor ali no seu ano final, por exemplo, ou nos dois últimos anos, ele vai ficar responsável por tantas turmas em uma tal escola, num horário reduzido, obviamente, né, porque ele precisa estudar e fazer faculdade, mas ele vai receber e ele é o responsável pela turma. Então ele vai pegar aquela turma, né, aquelas turmas ali num determinado horário, ele vai trabalhar, vai receber por aquilo ali e ele é o responsável por ela, né, enquanto ele estiver aprendendo. Claro que ele vai ser assessorado por professores e tal, as pessoas que vão supervisionar ele. Mas eu acho extremamente necessário, e isso dá para fazer porque a gente tem carência de professores em algumas localidades, não em todas, mas a gente tem carência de professores, dá para colocar professores como já se faz com médicos, né? Se cria uma residência, bota um médico para tal hospital, ele recebe por aquela residência, né? Ele trabalha, aprende e ao mesmo tempo ele recebe. Então assim eu consigo sair do meu emprego para poder ir trabalhar, né? Então ali eu estou dando dignidade àquele aluno que está se formando, melhora a qualidade e outro tem um ponto positivo. O professor, o estudante, que ele vê que aquilo ali não é para ele, ele já desiste antes mesmo de se formar. Eu dou a oportunidade a ele. Aqueles que não vão se identificar, né, com a área, porque é pesado, a gente sabe que ele desiste antes, né, então ele não perde mais o tempo dele com uma coisa que ele não vai gostar. Então, eu acho que é extremamente necessário a gente, nessa formação inicial,
fazer uma residência, né, remunerada, para que o professor tenha essa oportunidade de ganhar enquanto ele está aprendendo e trabalhando, né, porque se ele está trabalhando, ele precisa receber o seu salário. E eu também acho necessária aqui, a opinião um pouco polêmica, talvez minha, Davi, mas eu vou falar, eu acho que a gente precisa de uma espécie de ordem dos professores do Brasil, né? Uma espécie de OAB. Por que eu digo isso? Sim. Veja, a gente tem formado professores que nem dá banana no pé de bananeira, né? Você cutucar um pé de manga, sai um formado em licenciatura, né? Cai uns 4 ou 5, né? E, sobretudo, no Brasil, depois da questão do ensino EAD, que foi regulamentado, a gente vem percebendo essa questão, né, de muitos professores se formando. E, veja, não é necessariamente contra os professores que vêm do EAD. Eu tenho, inclusive, amigos professores que vieram do EAD, que são excelentes profissionais. Não é a faculdade em que forma o professor. Mas a gente precisa entender como que está afetando a realidade. O ensino EAD, ele joga, acho que 4, 5 vezes mais alunos no mercado de trabalho, né, formados, do que o ensino presencial. Porque é muito mais barato, é muito mais acessível, eu vou assistir aula uma vez na semana, o resto eu faço a prova ali, né, num dia específico, eu assisto às aulas quando eu quero, até terminar o semestre. Então, você tem uma facilidade muito maior de formar as pessoas com um diploma de licenciatura. Você joga, então, uma quantidade gigante de licenciados. O capitalismo funciona com lei de oferta e demanda. Quanto maior a oferta, né, de alguma coisa, menor é o preço. Essa é a lei de mercado desde quando eu me entendo por gente, né? Então, se você está jogando vários profissionais no mercado de trabalho, você está aumentando a oferta de mão de obra de professores. O que é que vai acontecer com o salário? Vai cair. Esse é o primeiro impacto para a gente. Essa questão do excesso de formação de professores impacta negativamente, né? Então, a tendência é baixar o salário, porque médico só ganha o que ganha, né? Eu digo médico porque é o que a gente normalmente utiliza de referência em ensino superior, que tem um maior salário, né? Mas existem outros. Mas o médico só ganha o que ganha porque tem pouco médico para a quantidade demandada, né? Se tivesse, veja o caso, por exemplo, de Cuba ou Argentina, né? Tem tanto médico, o médico ganha um salário bem mais baixo, né? Por quê? Porque não tem essa coisa de ser poucos profissionais formados. Então, você está aí aumentando a oferta de professores, o salário tende a cair e a qualidade a piorar. Então, você vai jogando pessoas no presencial e na EAD, que só aumenta o problema, muitas vezes sem capacitação. A gente sabe que faculdade particular, principalmente, eu venho de faculdade particular, é uma crítica de onde eu vim também, tá? Faculdade particular muitas vezes forma gato e cachorro, né? Porque o que eles querem é ele vender um diploma. Eles querem uma mensalidade, né? Eles querem ganhar aquele dinheiro ali da mensalidade. E para isso eles vão te dar ponto a Deus e o mundo, que é para você não desistir, se manter pagando, né? Eu fiz 3 faculdades e em faculdades diferentes, e as 3 é o mesmo processo. Eles não querem perder alunos. Então eles formam qualquer um, mesmo que a pessoa não tenha a mínima capacidade de se formar. E esse aluno vai se formar, vai estar com o diploma na mão e vai poder ensinar às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. O que esse professor vai ensinar? Entende? Ele não tem competência nenhuma para estar ali, mas ele está com o diploma na mão. Então, ele precariza o mercado de trabalho, o valor salarial baixa, porque aumentou a oferta. Então, para que eles vão subir salário se tem professor sobrando, né? E eles prejudicam a qualidade dos professores, né, da formação. Então, quando eu digo que a gente precisa de uma espécie de ordem dos professores do Brasil, né, uma OAB para professores, é para que a gente selecione mesmo, entende? Colocar um filtro e dizer, olha, peraí, para que você seja professor, você precisa atingir esses requisitos mínimos. Você precisa atingir esse ponto aqui, né? Senão, não faz sentido você estar ensinando. Você não tem competência para isso. A mesma coisa da OAB. Por que a OAB faz isso? Porque são muitos professores, muitos advogados, né? A gente já está em quase 1,5 milhão, se eu não me engano, de advogados no Brasil.
a qualidade duvidosa da maior parte deles, e qualquer um podendo advogar. Então a OAB ela faz um filtro, é uma prova, você vai fazer aqui a cada 3 meses, você tem novas oportunidades, não passou na primeira, não é o fim do mundo, estude, se capacite e faça uma nova prova, né? Então é para que a gente possa ter um mínimo de critério, sabe, de filtro. Como é que para advogado a gente tem um filtro, tem uma seleção para que ele possa exercer, e para professor a gente não tem uma coisa tão importante quanto a educação, né? Uma profissão que forma todas as outras profissões, né? Exatamente. Né? Veja, as outras profissões aí, por exemplo, medicina, farmácia, enfermeiro, tem o conselho regional, né? Não fazem provas, mas já exigem lá que tenha a carteira e tal. Para quê? Para que haja uma limitação. Esses órgãos, eles veladamente, eles fazem um controle das faculdades, né? Por exemplo, toda vez que abre uma nova faculdade particular, uma coisa assim, o Conselho Regional de Medicina bate em cima, né? Por que ele bate em cima? Porque ele não quer mais pessoas formadas. O salário de médico está caindo assustadoramente. Não sei se tu já chegou a ver alguma dessas notícias, né? Devido ao tanto de médicos que estão sendo formados nesses últimos anos, porque várias faculdades particulares abriram, né? Porque é lucrativo, 8, 9 mil reais de mensalidade, né? Então, as faculdades, elas querem, e elas sabem que o público brasileiro tem esse sonho da medicina e tudo mais. Então, mas aí o Conselho Regional começa a bater em cima, pressiona o governo, pressiona todo mundo. Por que não tem EAD de medicina? Eu sei que eles trabalham com uma coisa prática, né? Ali que precisa, de fato, estar ali presencialmente. Mas por que não tem EAD de direito? Não tem, é proibido, né? Mas licenciatura é permitida? Ou seja, isso, na minha opinião, é um dos pontos que ajuda a desprestigiar o professor, né? Porque se qualquer um se forma, então é para qualquer um. Então eu e você somos qualquer um. Infelizmente, na cabeça da sociedade, é assim que funciona, né? O prestígio ele é dado àqueles poucos que são selecionados, né? Então o professor perdeu essa visão, porque hoje qualquer um pode ser professor, né? Existe um projeto também por trás, mas esse é um dos pontos. Se a gente quer aumentar o prestígio do professor, precisa sim selecionar a qualidade desse professor que vai se formar. Para que assim, quando um aluno, um pai, olhe para a gente e diz, eita, esse professor passou na seleção, ele está aqui, mas ele tem a qualificação para isso. Ele não é qualquer um. Feito até, inclusive, veio na reforma do ensino médio, no modelo que tinha vindo, a questão do professor com notório saber, né? Se ele tem um notório saber, ele pode ensinar. Veja, é complicado isso, porque eu entendo que alguns professores com notório saber, que vêm de outras áreas, eles podem até ser professores excelentes, eu não duvido, porque eu vi um professor que era formado em engenharia ambiental, excelente professor de física. Mas veja, de novo, são as exceções da regra. Cadê as disciplinas pedagógicas que esse professor tem? Cadê o estágio? Né? Cadê os fundamentos? Ele realmente entende o que é a educação? Alguns vão conseguir. A maioria não vai ter essa formação básica. Os que têm a formação básica não estão sendo bons professores, imagina, né, aqueles que nem têm. Então, eu acho que sim, precisa de um filtro. Eu acho que isso é urgente e é gritante. Se a gente quiser melhorar a questão salarial, o prestígio do professor e a qualidade da educação como um todo. Acho que eu me alonguei demais, né? Show de bola, show de bola. Ponto bastante interessante, mas me trouxe muitas reflexões. Vou tratar mais sobre esse assunto que o senhor falou. Gostei. Vamos prosseguir. Mas se discordar, Davi, pode ficar à vontade, viu? Certo. Pode falar. Vamos ver agora estrutura e realidade da escola, né? Como o senhor vê a relação entre a infraestrutura e o desempenho dos alunos? Como é que está essa relação e como isso prejudica ou não o desenvolvimento cognitivo, né, dos alunos? Olha, eu acho que, assim, infraestrutura, no geral, a gente tem tido uma melhoria, então aí já cria um descompasso, porque o desempenho não tem melhorado, né? Mas, de novo, não é uma relação de infraestrutura. Agora, tem um ponto da infraestrutura que eu acho que é fundamental, né, que eu vejo que faz uma diferença enorme. Eu acho que até já tinha comentado contigo em ano passado, que é a questão do ar-condicionado. A questão da climatização, né, numa sala de aula, ela faz sim muita diferença, né? Veja, as salas que não têm climatização, né, nosso país tropical, muito quente, então ninguém consegue se concentrar quando está com muito calor, né?
E às vezes, principalmente período de verão, é insuportável você dar aula numa sala sem ar-condicionado. O professor sofre. Imagina um aluno ali que ele, né, o único refrigério que ele tem é pedir para ir ao banheiro. Né? Então, muitas vezes, a sala não é confortável para ele. Né? Então, é incômodo. Isso piora muito o desempenho dele, porque você não consegue se concentrar. Né? Você não consegue se concentrar no que você está vendo. Outra coisa, normalmente vai se utilizar, então, os ventiladores com um barulho insuportável, que o professor termina tendo que falar o triplo, né, com o triplo do volume. Então, eu acho que a questão da climatização, ela sim, ela tem uma relação com o desempenho. Então, assim, eu vejo que a questão da infraestrutura, o principal mesmo, é a questão da climatização, né? Eu acho que é fundamental dentro de uma sala para que tenha o mínimo de conforto para que o aluno possa aprender e também para o professor, né? Para que ele possa, por exemplo, poupar a voz, né? Uma das coisas assim, que eu venho sofrendo bastante, né? Eu faz acho que 4 meses que eu tô rouco, né? Eu tô com vários problemas procurando um médico, justamente para que tente ver qual é a minha situação, né? Se eu já estou com calo na corda vocal, alguma coisa do tipo. Porque a gente força muito, e a climatização, ela ajudaria, né? Porque aqueles ventiladores não ajudam de forma nenhuma. Você tem que competir com um aluno com um ventilador, né? Então, é bastante difícil. E acho que também a questão de você ter quadras poliesportivas, piscinas, eu acho que ajudaria, como você bem falou, a questão dos esportes, né? Porque o esporte, se bem orientado, eu acho que é sim uma maneira de mudar a vida das pessoas, né? Se bem orientado, né? Porque no Brasil a gente usa a quadra para os meninos bater racha o dia inteiro, né? E assim, de forma aleatória, e aí o pessoal acha, nossa, vai sair um grande jogador. Não vai, né? Não é assim que funciona, né? Existe um método, um processo de aprendizagem, de evolução direcionada para que você possa ter um desenvolvimento, uma carreira de atleta, né? E aqui no Brasil viram muito isso, né? Ele vai jogar bola ali, passa o dia todo jogando bola, não aprende um fundamento, né, do esporte que ele está aprendendo, principalmente futebol. Então ele acha que ficar jogando, batendo racha ali o dia todinho vai fazer dele um Cristiano Ronaldo ou um Neymar da vida. Não vai, não é assim que os grandes jogadores eles se formam, né? Eles começam assim, mas eles logo são inseridos em um time grande, né? Então você tem um processo de aprendizado, né, metódico, existe uma metodologia por trás disso aí para se desenvolver um grande jogador, né? Então eu acho que é importante porque o esporte, ele primeiramente ele tira a criança muitas vezes de caminhos errados, né? Ele vai ensinar disciplina, autocontrole, vai ensinar vários, acho que, valores positivos, e também vai ocupar a mente, né? Como diz o ditado, né? Cabeça parada é a oficina do diabo, né? E de fato a gente vê isso. Por exemplo, a questão de afastar a juventude das drogas, né? Então é algo que pode, né? Não quer dizer que vai resolver, mas pode ajudar esses alunos a se afastarem desses ambientes, né? Onde as drogas, elas são algo comum, né? Então você pode orientar esse jovem, né, num caminho melhor para a vida dele. Dá então, um propósito, né? Papel. Dá um propósito. Exatamente. Eles muito isentos por esse caminho porque não tem propósito nenhum, não tem nenhum objetivo de vida. Exatamente. O meio da amizade que tem já influencia para aquilo. Aí experimentar um, experimentar outro, aí vai, daqui a pouco tá todo envolvido e se desbarata tudo no mundo ali. Exato. E a gente vê isso, né? No dia a dia. É uma realidade complicada. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Conteúdo e currículo. Acho que já falamos bastante sobre isso. Então acho que a gente pode pular. Acho que a gente pode focar justamente na parte da história, né? Que é a sua disciplina. Como é que está o conteúdo, o currículo focado em história hoje? Como é que você acha que poderia melhorar, se adaptar melhor à realidade do aluno? Eu entendo o seguinte, né? A questão da valorização e atualização
Eu acho que tivemos progressos, sabe? Eu acho que nos últimos 25, 30 anos a gente tem uma melhorada grande na questão do ensino de história, que acredito que você chegou a pegar essa época também, de que ensinar história para o professor era ensinar datas e nomes, né? Eu ainda peguei um pouco isso, né? Não peguei muito, eu fui salvo no antiga 8ª série, né? Acho que hoje é 9º ano. Eu fui salvo ali por alguns excelentes professores que já não utilizavam essa abordagem, né? Mas até lá era datas e nomes, era isso que era ensinar história, desprovido de qualquer entendimento social, econômico, político, cultural, de qualquer coisa. Então, você decora, mas você não entende o porquê. Você aprende a independência do Brasil ali, que foi Dom Pedro I, no dia 7 de setembro e tal, mas você não entende como é que aconteceu esse processo, né? Você não entende, por exemplo, o processo de transformação que o Brasil vinha passando desde a família real até chegar, né, da família real no Brasil, até chegar na independência. Você não entende, por exemplo, que essa independência não foi feita do dia para a noite. Você não entende que o Brasil ele passou por um processo de consolidação da sua estrutura governamental, foi necessário elaborar uma constituição para que se exercesse a estrutura de governo e tudo mais. Então, não havia isso, né? Era um ensino muito decoreba, né, como a gente chama. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem tido uma atualização nessa forma de abordar. Acredito também que, dependendo do professor, que aí vai muito também da gestão do professor, os professores, vários que eu conheço, eles têm buscado se atualizar sim, tendo aqueles que já estão perto de se aposentar, que tem alguns que, né, se levantar a mão, o anjo leva, né? Então, tem uns que já estão muito cansados, né, de todo o tempo de luta, e já, né, não estão mais preocupados com isso, eles pararam um tempo ali e ficaram, mas tem muitos ainda que ainda persistem se atualizando, estudando, né? Então, eu acho que ele tem sido mais atualizado, eu acho que pode melhorar se ele, de fato, fizer aquilo que a gente estava conversando no começo, de ter mais sentido, né? Buscar mais propósito, entender que a história ela para estar relacionada ao nosso cotidiano, à nossa sociedade, à nossa memória, né? A como nós compreendemos a sociedade, o mundo, que para mim é para isso que serve a história, né? Primeiro dia de aula, a minha aula introdutória de história, independente da turma, eu sempre volto para que a gente estuda história, o que é história e para que a gente estuda isso, né? E eu tenho a seguinte convicção: a história ela serve para a gente principalmente aprender com os erros do passado, né? A gente olha para o passado para a gente tentar tirar lições, entender como que aquilo ali que foi ruim no passado pode se replicar no presente e a gente procurar evitar danos maiores, né? E quando a gente não aprende essas lições, a gente tende a repetir, né, os mesmos erros. Então eu entendo que a história ele tem esse papel, ele tem um papel muito forte na construção da identidade. E eu acho que se a gente não usa a história nesse sentido, ela vai ficar totalmente obsoleta, né, para o aluno. Ela não vai fazer sentido nenhum, não vai gerar interesse, né, porque realmente ela fica sem função, né, você tira a função dela. E com relação a ela ser valorizada, eu diria que a gente vem passando por uma crescente de desvalorização, né, e no seguinte sentido: eu entendo a importância de português e matemática como disciplinas que são básicas. Inclusive, eu concordo que a carga horária deve ser, sim, maior. Isso aí não é um ponto que eu chego a discordar. Eu concordo plenamente. No entanto, o que eu vejo é que a gente tem tirado muitas aulas, por exemplo, principalmente no ensino médio, isso tem sido... No fundamental já chegou, mas no ensino médio isso tem sido muito fortemente atacado, a questão da redução de aulas, né? Então, antigamente, fundamental, eu quando comecei a dar aula na rede privada, eu tinha 3 aulas de história, né, por turma. Eram sempre 3. Hoje são 2 em todas as escolas que eu leciono. Eu já cheguei a ensinar escola que tinha 1 aula por semana de história. E aí, quando você ia para matemática, tinha às vezes 6, 7, tinha escola que dava 8 aulas de matemática ou de português, né? E não dizendo que eu não acho que seja, precisa sim de mais aulas de matemática e de português. Eu concordo, porque elas são base
para compreender as outras disciplinas, né? Então, um aluno, por exemplo, que ele não sabe ler direito, que ele tem dificuldade de leitura, interpretação de texto e compreensão de texto, ele não vai ser um bom aluno de história. Ele não vai ter entendimento, porque o texto que ele pegar, ele não vai compreender. Então, eu entendo que a base, de fato, se forma ali, português e matemática. E ela é base para as outras. Mas vem tirando, né, a quantidade de carga horária dessas disciplinas de história, geografia, de uma forma muito agressiva. Então, principalmente no ensino médio, a gente já vê isso, e estão tirando muitas vezes para botar aulas que, sinceramente, nem o professor sabe o que é que está fazendo ali, e muito menos o aluno, né? Como aulas, por exemplo, como em relação a projeto de vida, né? Nada contra a questão da aula sobre projeto de vida. No entanto, não há clareza sobre como é que isso deve ser lecionado. O professor, muitas vezes, é um professor de qualquer disciplina e se coloca lá só para complementar a carga horária. Então, termina que vira uma disciplina, sabe, de qualquer coisa. E aí eu tiro uma disciplina que tem um peso muito grande para a sociedade, que é história, que é geografia, que é filosofia, sociologia, para colocar disciplinas que não vão agregar realmente em nada na prática, na vida das pessoas, né? Então, eu acho que ela não tem sido valorizada nesse aspecto, né? E a sociedade que sempre tende a ver de forma negativa os seus historiadores, né? Porque é muito... Às vezes a gente é o profissional do incômodo. Às vezes a gente lembra as pessoas aquilo que elas querem esquecer, né? Então, muitas vezes as pessoas tendem a querer ocultar a história, tendem a querer desvalorizar a história. Isso por parte da sociedade e por parte, muitas vezes, do governo, essa redução de carga horária. Show. Vamos prosseguir. Bora. Tem muita corda para falar sobre esse assunto ainda. Já está bem extensa já, né? Desigualdade e desafios sociais. Não querendo limitar as suas ideias, mas como é que seria, na sua opinião, né? O sistema educacional, ele combate ou reproduz ainda mais essas desigualdades sociais? Os dois. Os dois. Eita lá. Ele, ao mesmo tempo que ele combate, porque são princípios, né, que vêm desde da LDB, da legislação educacional, né, do Plano Nacional de Educação, e a gente vê iniciativas da escola muitas vezes tentando fazer isso. A gente vê iniciativas, por exemplo, de cursinhos populares, né, que vem aqui em Caruaru mesmo, a gente tem, não sei se em Riacho das Almas também tem, acredito que tenha, mas cursinhos populares para que os alunos carentes eles possam ter, né, acesso à universidade e tal. Eu acredito que ao mesmo tempo que ela faz isso, tentando combater, e a gente muitas vezes tenta ser um instrumento disso, ela também reproduz, né? Ela também reproduz, sobretudo quando ela falha no seu papel. Então, eu nunca vou conseguir inserir da mesma forma todos os meus alunos na escola, no ensino superior, por exemplo, como a gente consegue fazer na escola particular. Então, ao falharmos enquanto escola pública, por exemplo, né, enquanto educação pública, eu acredito que a gente reproduz essas desigualdades sociais, né, e termina virando muitas vezes um agente, sem querer, né? Sem querer, acho que às vezes o sistema educacional vira um agente que perpetua as desigualdades, né? Ao mesmo tempo que ele tenta combater. É a contradição, talvez, desse sistema. Acho que talvez seja o penúltimo, não sei. Mas propostas e soluções, né? Duas perguntinhas ali. O que deveria ser prioridade em uma reforma educacional no Brasil? E o senhor acredita que a tecnologia pode ser uma aliada na educação pública ou ela tem acentuado ainda mais as desigualdades? Tá. Deixa eu só... Tu quer que eu seja mais objetivo? Pode ser, pode ser. Porque, porque quando tu tinha feito lá a ideia, aí eu pensei que tipo, ia ser mais assim, no sentido de expor mesmo. É por isso que eu tô falando muito. Uhum. Entendeu? Não, mas... Se tu quiser algo mais objetivo, aí também a gente vai. Não, mas tá ótimo assim. Tá ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Prioridade numa reforma educacional, eu acho que é bem complicado de dizer, porque são muitas demandas, né? São muitas demandas, mas se eu fosse eleger uma, eu diria que é de fato aquela questão que já falamos sobre o professor.
Eu acho que começando daí talvez seria um ponto importante, né? Valorização profissional, porque ele está na ponta, né? O professor está na ponta, ele é o famoso bucha de canhão, né? É ele que está ali na vanguarda, né? Ele levando tiro para tudo quanto é lado, né? Então eu acho que a valorização do professor, eu acho que ela é urgente, né? E eu acho que ela é extremamente necessária, porque começaria daí. No entanto, ela precisa se estender ao todo, né? Mas aí são reformas muito mais complexas, muito mais difíceis de ser implementadas, envolve questão de resistência cultural, envolve questões políticas, né? Envolve questões ideológicas, envolve, sabe, todo um universo de coisas. Mas eu acho que uma coisa que é mais prático de se fazer é isso, essa valorização do professor, que deve ser feita, acho que mediante salário, mediante o filtro, né, a seleção de fato de professores, né, através de uma espécie de prova que faça uma seleção para que ele possa atuar, né, uma residência ou um estágio remunerado, e eu acho que a partir daí a gente conseguiria, né, ter um início. Né? Eu acho que esse é o mais urgente, por isso deveria ser prioridade. E a questão da tecnologia, acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Exatamente. Tecnologia é uma aliada, mas eu costumo dizer que ela é como um carro, né? Um carro nas mãos, na minha mão, na sua mão, vira transporte, né? Para a nossa família, vira meio de locomoção. Nas mãos de um jovem embriagado, ela vai virar uma arma, né? Então, eu acho que é muito mais de como a gente utiliza as tecnologias. Ela, dentro da sala de aula, ela pode ser, sim, um mecanismo muito importante, muito interessante. O problema é que nós não estamos sabendo lidar com ela. Nem os professores, nem os alunos, e muito menos os pais. Né? Os pais aqui não sabem, porque se a criança está usando o celular, eu pergunto, quem deu o celular? Né? Se um menino de 2 anos, ele já utiliza celular, quem deu esse celular para ele? Tá, meu filho está viciado no celular. Quem deu? Né? Então, eu vejo que a família está tirando, né, a sua responsabilidade. Né? Então, assim, a gente utiliza muito, mas utiliza muito mal. Né? Eu acho que precisamos usar com mais sabedoria. Show. E, professor, por último, em uma frase, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito complicado, diante de tantas frases que foram ditas. Mas em uma frase, como resumiria o que falta ao sistema educacional brasileiro funcionar de verdade? Em uma frase. Em uma frase. Essa missão foi... Em uma frase. Como que o senhor resumiria que falta para o sistema educacional brasileiro funcionar de verdade? Rapaz... Bom, pra mim... Eu vou resumir, mas eu acho que não vai ser nenhuma frase, vai ser uma palavra. Sim, diga. Vai. Eu acho que eu vou resumir numa palavra. Eu acho que talvez o que falta de todo mundo, e aqui eu englobo todo mundo que é envolvido na educação, família, governo, professores, alunos, sabe? Todo mundo. Eu acho que falta empenho. Eu ia dizer compromisso. Tá relacionado. Compromisso. Eu acho que falta de todo mundo, sabe? Começando das famílias até muitas vezes boa parte dos professores, o governo em si, nem se fala, né? Os alunos em si, de tomar essa consciência, mas eu acho que o que falta é isso. É compromisso, é empenho, sabe? É dedicação. É, de fato, levar isso a sério. Show. De fato. Acho que quando a gente vê muito o trabalho das formigas, né? A formiga é tão pequena, mas quando todas trabalham juntas, elas fazem um trabalho muito grande. Constrói algo muito grande. Exato. E eu acho que é isso que está faltando para a gente trabalhar junto. Para a gente poder construir um Brasil grande. Né? O Brasil ele tem capacidade. O Brasil ele tem força para crescer. Sim. Só não tem ninguém que exerça essa força ainda. Não tem ninguém que realmente
culpe realmente quem são os culpados. Sim. Tem muito o jogo, e principalmente na política, tem muito o jogo de jogar pro outro. Ah, mas foi isso que fez. Não, mas foi o governo anterior, mas foi não sei o quê. Mas ninguém fala, não, foi eu e eu vou ajeitar, eu quero consertar, eu quero fazer melhorar, eu quero puxar para minha responsabilidade também de fazer as coisas acontecer. Perfeito. E o que está acontecendo com a educação é isso. Tudo é culpa da educação, tudo é culpa O professor. Da geração Z, tudo é culpa de outras pessoas, menos a culpa é minha e eu quero melhorar, né? Exato. Professor, eu agradeço muito por seu ter disponibilizado seu tempo de estar aqui, né, para termos essa conversa, esse diálogo. Eu acredito que foi muito bom. Deu bem extenso, mas Sim. tá ótimo. Não se preocupe não. Se preocupe com o tempo não. Eu que agradeço, Davi, pela oportunidade de você ter me chamado, pela paciência também em esperar. É porque realmente, assim, com a minha rotina tá bem difícil de marcar. É por isso que eu pedi a você um tempo a mais, sabe? E lhe peço desculpa também se eu me estendi demais. Eu falo muito. Eu acho que você já tinha essa noção antes. Mas, assim, o que você precisar com relação a isso, a gente está junto, viu? E foi um prazer muito grande estar participando aí do seu projeto, do seu canal, viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito. E, como eu sou cristão também, Deus abençoe. Amém. Você também. Que tenha um final de semana abençoado. Eu sempre gosto de falar no final do vídeo, né? Tem um final de semana abençoado, uma semana abençoada. E eu acredito que foi bastante valioso ter você falando aqui. E eu sempre aprendi que se a gente quer ser mais inteligente, a gente tem que andar com pessoas inteligentes. E acredito que eu estou seguindo o caminho certo. Mais ou menos. Obrigado. Vou tomar como um elogio. Acredito que eu estou no caminho certo, andando com pessoas inteligentes que têm opiniões bem formadas. Tanto é que contribui até para mim também, porque é uma área que me interessa muito. A área da educação no Brasil. Eu acredito que a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para melhorar. Mas tem que começar por nós também, né? Começar por nós mesmos. Exato. Eu digo mesmo. Aprendo muito com você desde sempre. Né? Desde que lhe conheci, sempre aprendo bastante com você. Que bom, porque posso contribuir com isso. Tá. Gostaria de expressar mais alguma opinião? Mais alguma coisa? Não. Acho que eu já falei demais. Mas falou bonito. Ficou bom. Então... Tá ótimo. Desculpa mesmo isso, Davi. Se eu falei demais, é porque eu não sei se está dentro do modelo que tu queria, entendeu? De vídeo e tal. Não sei se tu queria falar mais também, e eu terminei comendo muito tempo, entendeu? Uhum. Mas aí, se você achar que não ficar bom, a gente grava de novo. Vamos entrar de férias agora. Não. Um ouro desse joga fora? Tá pra gente fazer outro já de novo. Pronto, me chama aí para os próximos projetos. Fazer outro novo. Vou entrar de férias aí. Olha, se eu tiver de férias, ou tiver no período de feriado prolongado assim, eu estiver em casa, pode mandar que a gente grava. Tá ótimo. Tem muitos tópicos ainda que a gente poderia discutir. Pode até chamar o professor Cícero também. Eu ia perguntar isso agora, se tu ia chamar ele. Faz um vídeo nós três. Chamar outros professores também que você pode achar interessante para a gente fazer uma discussão. E vamos embora, viu? Muito obrigado mais uma vez e Deus abençoe. É isso também. Deus abençoe também. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.